Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Queridos, esse texto, do versículo 5 até o versículo 11, é um dos textos que eu mais apaixonado sou na Escritura Sagrada. Depois você vai ler em casa, talvez eu leia hoje também, do 5 ao 11. É um texto onde traz revelações profundas sobre a vinda, a primeira vinda de Jesus, sobre a obra no Calvário. Porque o Evangelho, ele tem a sua máxima no Gólgota, na cruz. Não existe Evangelho sem a cruz. Não existe Evangelho sem o Cordeiro. Não existe Evangelho sem o sangue derramado para a purificação de pecadores. A Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a Bíblia também informa que nós todos somos pecadores. Romanos 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. De tal maneira que quando nós falamos da cruz, nós falamos de algo extremamente importante na pregação do Evangelho. Tem uma canção da harpa cristã, que eu não recordo agora o número, que fala assim: tema do bom pregador, o Calvário. Esqueci agora qual canção que é, mas tem uma estrofe que diz assim: tema, que é pelo sangue, não é isso? Tema do bom pregador, o Calvário, não é isso? Então, o que tem acontecido em 20 anos para cá, talvez 30 anos para cá, que a mensagem da cruz tem sido excluída dos púlpitos. A mensagem da cruz não tem sido valorizada em muitos lugares. A mensagem da cruz tem sido trocada pela mensagem da prosperidade, pela mensagem do triunfalismo. O que significa triunfalismo? Eu prego um evangelho triunfante e não um evangelho triunfalista. Qual é a diferença de triunfante e de triunfalista? Triunfante é o evangelho que, em meio à adversidade, você continua crendo e adorando a Deus. Triunfante é a igreja que, mesmo perseguida, continua rendendo glórias a Deus. Triunfante é a igreja que, a despeito de estar muitas vezes passando por dificuldades, adversidade na casa, na família, talvez com luto, com doenças, com desemprego, com várias dificuldades, mesmo assim continua na presença do Senhor, por aquele que nos amou, que nos faz mais do que vencedores. Esse é o evangelho triunfante. O evangelho triunfalista diz que você não vai perecer, que não vai ter dificuldade, que não vai ter luta, que entrando na igreja, entrando no evangelho, as coisas vão mudar para melhor. Ou seja, não tem mais dificuldade financeira, não tem mais dificuldade no lar, não tem mais desemprego. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter ânimo, porque Ele venceu. De tal maneira que o triunfo da igreja é que, ainda mesmo que nós caímos, tomemos mortos, nós estamos garantidos, porque Ele já morreu para nos salvar. E no Gólgota, na cruz, no Calvário, Ele disse: está consumado. A vitória da igreja foi declarada há 2000 anos passados no Gólgota, na cruz. A cruz é extremamente importante para a igreja. A mensagem da cruz, enquanto eu viver, eu vou pregar. A mensagem da cruz eu falo desde a década de 80. Desde a década de 80 eu ouço falar e falo da cruz de Cristo, do Evangelho que mostra a cruz, porque a cruz não é uma escada, a cruz é o local, é o altar, é onde o sacrifício perfeito foi apresentado. Não é uma escada para subirmos, mas é uma cruz para descermos aos pés do Senhor e clamarmos, e orarmos, e adorarmos, e render a Ele glórias, porque na cruz nós temos a certeza da salvação, na cruz nós temos a certeza do perdão, na cruz nós temos a certeza que Cristo venceu para nos dar vitória. Por isso somos triunfantes em meio à dificuldade, em meio à adversidade. A igreja pode adorar o Senhor, porque Jesus é o cabeça da igreja e Ele venceu. Eu repito isso sempre: e se a cabeça venceu, o corpo vence. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o vencedor, e a igreja vence com Ele, porque Jesus
Esse é o título do meu sermão nesta noite. A produção da cruz, ou seja, o que é que a cruz produziu? Muita coisa, evidentemente. Vou citar aqui 3 ou 4 itens que a cruz produziu. Se você deu uma atenção, diz assim: e achado na forma de homem. Quem? Jesus. Volte comigo seus olhos para o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, aniquilou-se a si mesmo, em algumas versões, tomando a forma de servo, e achado, ou fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O que nós temos aqui? Nós temos uma situação em que Jesus deixou as suas prerrogativas de Deus, como ele é, sem deixar de ser Deus, e se fez homem, se humilhou. Ele foi se humilhando a pessoa de um homem, um ser humano, sem deixar de ser Deus, 100% Deus, 100% homem. Porque lá no Éden, o homem cai. Quando Adão cai, a humanidade cai. Ele era um representante da humanidade. Quando Adão pecou, o pecado também entrou na humanidade. Romanos 5, verso 12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecamos, por isso que todos morremos, por isso que somos atingidos. O pecado atingiu a humanidade profundamente. Então Jesus vem à estatura de um homem, ele vem como homem e humilhou-se, esvaziou-se de si mesmo para ser feito homem, e foi obediente. A palavra aqui é séria, é pesada, e obediente até a morte, mas não foi uma morte qualquer, foi até a morte de cruz. Gálatas 3,13 diz que Cristo se fez maldição por nós, indo até o Calvário, porque a cruz significava maldição. O texto diz que maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro, e Jesus se fez maldição por nós. Ele foi até o Calvário para morrer em nosso lugar. O texto diz bem claro que ele, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte mais severa, a morte mais cruel, a morte mais terrível, que era a morte de cruz, que era aplicada aos mais terríveis bandidos, criminosos, homens que não tinham valor algum. A cruz era para pessoas terríveis, pessoas sem nenhuma reputação. Esta era a sentença da cruz era terrível. Eu quero te dar uma notícia nesta noite: esta cruz era para mim, esta cruz era para você, esta cruz era para nós, mas Jesus tomou o nosso lugar no Gólgota, Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Ele foi na cruz morrer no meu lugar e morreu no seu lugar, meu querido. Se ele não vai lá, a condenação eterna estaria em nós ainda, porque João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho amado. Deus amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se você seguir a lição ou a leitura, vai aprender a lição do versículo 17, que todos estão debaixo de condenação. Não há ninguém bom nessa terra, a não ser Jesus Cristo, ao Senhor. O que há de bom em mim vem da parte dele, o que é de ruim em mim é meu mesmo. Mas Deus enviou o seu Filho amado, que se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso não podemos arrancar a mensagem da cruz, por isso não podemos negligenciar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem principal da igreja, porque na cruz nós temos a certeza de que ele morreu, ressuscitou e nos garante vida e vida abundante. E com a cruz nós temos a convicção e a certeza que, tendo ele ressuscitado, ele voltará gloriosamente, ele voltará vitoriosamente, ele voltará triunfantemente, ele voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. E o que a cruz produziu? A cruz produziu, entre outras coisas, produziu decepcionados. Diga comigo: a cruz produziu decepcionados. Olha comigo,
livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 22 e o verso 23, versículo 22 e versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22 e verso 23, diz assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Missionária, tem muita gente que é decepcionada com a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz aparentemente parece uma mensagem de derrota. Tem gente que olha para cá, eu já ouvi, talvez você também já tenha ouvido, tem uma época que surgiu bastante nos púlpitos, nas pregações, aquela que nós chamamos de alegoria, ou que chamamos de conjectura, melhor dizendo. Conjectura eu posso fazer desde que eu não cometa uma heresia. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, eu posso conjecturar, porque havia muitas pessoas, ela foi empurrando um aqui, empurrando outro ali, empurrando, não está escrito, mas quando havia muitas pessoas apertando Jesus, eu posso entender, e alguns até dizem que ela foi se arrastando e assim por diante, e chegar a tocar na hora nas vestes de Jesus. Enfim, estou conjecturando, mas faz sentido. Agora, tem uma conjectura que surgiu há alguns anos, que eu não tenho ouvido muito mais, graças a Deus, dizendo o seguinte: que quando Jesus na cruz morreu, o inferno estava em festa. Eles falavam isso em suas conjecturas, muitos pregadores, eu ouvi isso aí muitas vezes. O inferno estava em festa, Satanás festejando, os demônios festejando, os diabos e as diabetes festejando, todo mundo pulando, cantando, dançando, matamos Jesus, e aquela coisa toda. E de repente vem uma luz, e Jesus vem e pisa na cabeça de Satanás e toma a chave da morte. Não, querido, não foi assim. Não. Quando ele estava na cruz, tudo que as trevas queriam é que ele descesse da cruz. Porque você observou, todo momento alguém dizia: se tu és o Cristo, desce da cruz. Os ladrões, aqueles que estavam do seu lado, à direita e à esquerda, diziam: se tu és o Cristo, desça da cruz, vamos crer em ti. Outros passavam e diziam: não era tu que dizias que se destruísse o templo em 3 dias eu levantaria? Desça da cruz e vamos acreditar em ti. Tudo que o inimigo queria era que Jesus descesse da cruz. É mentira que o inferno fez festa porque ele foi para a cruz. Não, o inferno ficou aterrorizado, porque na cruz está a vitória da igreja e a derrota das trevas. Na cruz está a vitória do povo de Deus, na cruz está a vitória da igreja, na cruz está a derrota de Satanás, de todos os demônios, homens, potestades e principados. Na cruz a igreja é vitoriosa. Bendito seja o nome do Senhor. Mas também há pessoas decepcionadas, e algumas delas são citadas aqui. Os judeus pedem sinal. Como assim um homem na cruz, nu, seminu, sangrando do alto da cabeça até os pés, coroa de espinho, as costas dilaceradas por tantos açoites que ele tomou, os chicotes cortavam, machucavam, dilaceravam, arrancavam, rasgavam o tecido, o sangue escorria pelo seu rosto, a sua mão pregada nessa posição aqui do punho, na cruz, rasgando, pesando, os seus pés crucificados, pesados, machucando, ferindo ali, de tal maneira que ele tinha que respirar. Olha para cá, e para respirar, ele forçava os pés no prego e subia, machucando as suas costas que estavam dilaceradas naquela cruz, que não era uma cruz lavrada, não, era uma cruz rústica, e machucava e feria. Ele subia para respirar, e quando subia para puxar o ar, doía seus pés, doía as costas, doía tudo. Das 9 da manhã até às 3 da tarde, 6 horas, ele passou ali crucificado, sofrendo uma luta terrível contra as trevas, contra ele. Desce, ele não descia, porque a obra era ali, morrer para salvar pecadores. Observe, então eu olho para aquele momento e o judeu pede um sinal. Não é esse o sinal que eu queria. Eu queria um Jesus montado num cavalo branco, com uma arma, com uma espada, com não sei o que, derrotando o Império Romano e assim por diante, e restituindo tudo para Israel. Esse daí não é o sinal que nós queremos, mas o sinal da cruz é o sinal da vitória. Eu vou falar até o último dia da minha vida. O sinal da cruz é o sinal da vitória da igreja. Na cruz, Satanás foi derrotado. Bendito seja o nome do Senhor. Em Gênesis 3, versículo 15, Deus lançou uma profecia ali, o qual nós chamamos de proto-evangelho. O primeiro evangelho é que ele vai ferir a cabeça da serpente e ela vai ferir o calcanhar. O calcanhar foi ferido, mas ele pisou na cabeça da serpente
E agora, os gregos, diz o texto, porque para os judeus eles pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Se você olhar para a Grécia, é um berço de sábios, é um berço de grandes filósofos, de grandes homens de intelecto, de ciências, da cultura, da medicina. Então você olha para alguém numa cruz sangrando até morrer, isso não pode ser sabedoria, isso não pode ser algo sábio. Alguém sangrar até a morte, isso não pode ser alguma coisa sábia, porque os judeus buscam, pedem sinal, e os gregos pedem sabedoria. Mas nós, olha o versículo 23, mas para nós, para mim, para você, eu e você, mas para nós pregamos a Cristo crucificado. Não vamos negligenciar a pregação da cruz. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Agora verso 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo crucificado é poder de Deus e é também sabedoria de Deus. Aplauda Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Aplauda Ele, por causa que Ele não renunciou, não negou, não rejeitou, mas Ele veio. É loucura, mas para nós é poder de Deus e sabedoria de Deus. Segunda coisa que eu quero falar nesta noite, que a cruz produziu inimigos. Vai comigo para Filipenses, capítulo 3. Nós estávamos em Filipenses 2, agora Filipenses 3, verso 18, versículo 18. Verso é como é salmo, quando é outro livro é versículo. Filipenses 3, versículo 18 e 19, que diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes nos diz, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Há muitos inimigos da cruz de Cristo, que não pregam a cruz de Cristo, que não falam da cruz de Cristo. Inclusive, tem se levantado uma turma aí, infelizmente, inspirada pelas trevas, dizendo que o sangue de Jesus tem prazo de validade, dizendo que a cruz de Cristo não funciona mais. Eu já vi isso na internet, gente dizendo que só com o nome de Jesus não adianta orar. Eu tive que me revoltar, porque só o nome de Jesus não deu certo. Mas ele disse: em meu nome, em meu nome, em meu nome. Por que ele disse isso? Porque ele ressuscitou, e em Mateus 28, versículo 18, ressuscitado, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Tem muitos inimigos da cruz de Cristo, e Paulo diz: esses inimigos, eles têm uma situação, porque há muitos dos quais muitas vezes disse, agora digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim deles é a perdição e o Deus deles é o ventre, ou seja, só que é para si, só egocentristas, egocêntricos, de maneira que não olham para a cruz, não glorificam a Deus por causa da cruz, e o Deus dele é o seu ventre, mas o nosso Deus é o Cristo crucificado. Paulo diz assim: ó, não vou me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Se você quer se gloriar, glorie-se na cruz de Cristo. O que significa isso? É dizer para o mundo inteiro: o meu Jesus deixou a sua glória, abriu mão da sua glória e se fez homem e foi obediente até a morte e morte de cruz, mas 3 dias depois ele ressuscitou. Não ficou na sepultura não, querido, não ficou lá não, meu amado. Ele ressuscitou, ele está vivo, está à destra do Pai, mas também está aqui nesta noite, também está aqui neste lugar. Aleluia! Quantos podem adorar a esse Jesus que morreu e ressuscitou? Terceiro item que a cruz produziu. A cruz produziu vitoriosos. Vai comigo para Colossenses. Glória a Deus. Filipenses, Colossenses. Filipenses, por um pouquinho aí, Colossenses. Capítulo 2. Verso 13, verso 14 e versículo 15. Diz assim o texto sagrado: primeiro, a cruz produziu decepcionados. Segundo, produziu inimigos.
Terceiro, produziu vitoriosos. Estou falando desde o início do sermão, e agora eu vou aplicar isso aqui aos seus corações, aos nossos corações. Colossenses 2, 13, 14 e 15. Diz assim: e quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Lembra que eu falei agora há pouco que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Efésios 2:1 faz coro aqui, faz firmeza aqui, dizendo: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É o que está escrito aqui. Eu repito: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando todas as suas ofensas, perdoando-vos todas as ofensas. Quer perdão? Olha para a cruz. Quer libertação? Olha para a cruz. Quer perdão do pecado? Olha para a cruz. Quer ser purificado? Olha para a cruz. Não existe salvação sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem sangue de Jesus. Não existe evangelho sem a ressurreição de Jesus. Não existe evangelho sem a volta de Jesus. Portanto, eu tenho que ser santo. A Bíblia nos informa em Hebreus capítulo 12, capítulo 10, 12, não me falha a memória, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 12, 14, alguma coisa assim. Lê inteirinho, você vai achar. Sem santificação ninguém verá a Deus. E para ser santo, eu preciso do sangue de Jesus. Só o sangue purifica, só o sangue limpa, só o sangue lava. Esse sangue comprou, esse sangue pagou, redimiu, resgatou e nos dá condições de estar diante do Senhor. Você quer estar com Jesus? Precisa desse sangue. Quer andar com Jesus? Precisa do sangue. E por causa do sangue tem a cruz, e por causa da cruz tem o sangue. E na cruz a igreja é vitoriosa, sendo perdoada de todas as ofensas. Vem comigo, verso 13, 14, perdão. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A cédula que era contra nós era a lei. A lei apontava que se você não cumprisse toda a lei, você não teria condições. Se você cumprisse toda a lei e o faltasse num só ponto, seria culpado de toda a lei. A lei aplicava-se assim: se você pecar num só ponto, toda a lei vai te condenar. Não adianta seguir todos os preceitos que falham em um, ou quase todos, e falham em um. Mas Jesus veio para cumprir a lei. Gálatas 4, verso 4 diz assim: que veio Jesus nascido de mulher, na plenitude do tempo. Veio Jesus nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Não tem como eu cumprir, mas Ele cumpriu em meu lugar. Não tem como eu pagar, mas Ele pagou em meu lugar. Não tem como eu conseguir, mas Ele conseguiu em meu lugar. Por isso a cruz é o centro do Evangelho. Aleluia. A apoteose do Evangelho é a segunda vinda de Jesus. O centro do Evangelho é a cruz. Portanto, se o Evangelho que você ouve e que você prega não tem a cruz, esse Evangelho está capenga, esse Evangelho está falho. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, tirou do nosso meio, tirou do meio de nós, gravando-a na cruz. Olha para cá. Quando alguém apontar seu pecado, apontar sua falha, você vai ler esses textos e vai dizer: Jesus gravou na cruz. Jesus, as minhas falhas gravou na cruz, as minhas iniquidades gravou na cruz. Porque quando você pede perdão, você é perdoado. E pecado confessado é pecado perdoado. E pecado perdoado, o Senhor não lança em nosso rosto, querido, por causa do sangue de Jesus. Agora vem comigo no versículo 15 que diz: e despojando na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Cristo na cruz produziu vitoriosos. Então você pode estar na peleja, num perrengue, numa batalha, numa dificuldade, mas jamais
vai poder dizer que eu sou derrotado, porque se você está em Cristo, Ele gravou na cruz todas as dívidas, toda a dívida, e nos deu vitória sobre todo o principado e potestade na cruz do Calvário. Quarta bênção que a cruz produziu, e aqui eu vou fechar o sermão. A cruz produziu a exaltação e a glorificação do Senhor Jesus. Volte comigo para Filipenses 2. Volte comigo para Filipenses 2. Eu vou ler no versículo 5 novamente, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não se exaltou, mas se humilhou. Esse sentimento de humilhação que nós temos que ter. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Verso 9 agora. Por isso, oh aleluia, esse versículo fecha a ideia desse texto, do versículo 5 em diante. O versículo 9 fecha a ideia. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Vou repetir, até você glorificar. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Verso 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Por causa do nome dele, Deus o exaltou. Ele se humilhou, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, por causa da cruz, porque ele não negou a cruz, não rejeitou a cruz, e Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Todo joelho vai se dobrar diante dele. A cruz produziu a exaltação do Senhor Jesus. Eu disse e repito, ele falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Depois ele disse: e de pregar o evangelho, e de anunciar, batizar, ensinar. Por quê? Porque ele tem todo o poder. O poder é dele. As portas do inferno não prevalecem. A igreja é investida, é lutada o tempo todo, batalhada o tempo todo, porém a vitória é certa. Nunca puderam parar a igreja. Mataram o pregador, mas não mataram a pregação. Mataram evangelistas, mas não mataram o evangelho. Mataram homens de Deus, mas o maior de todos morreu, mas ressuscitou. Está à destra daquele que era e que há de vir. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor, diz o texto sagrado, que nós, pela sua graça infinita, vamos estar diante dele naquele dia, e nós vamos também estar de joelho dobrado, confessando, declarando que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porém, eu costumo dizer o seguinte: hoje aqui nós dobramos nossos joelhos e dizemos que ele é o Senhor, mas o ímpio vai ter que dizer, o pecador lá fora vai ter que dizer, o idólatra vai ter que dizer, o ateu vai ter que dizer, o homem que não crê e não confia, desviado, vai ter que dizer: ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o Senhor. Isto para a glória de Deus Pai. Porém, eu e você, que aqui adoramos, que aqui cremos, que fomos comprados por esse sangue da cruz, vamos dizer não somente que ele é o Senhor, nós vamos poder dizer: ele é o meu Senhor. Aleluia. Levante agora para nós orarmos, fique de pé, para nós orarmos aqui, meu querido. Eu tinha aqui muitos mais versículos para ler, mas vou parar por aqui. Até aqui está bom. Eu tinha aqui uma centena de versículos que poderia falar, mas até aqui já está bom.